Olá, boa noite. Me chamo Henrique Luiz Capristano. Sou estudante do curso de Pós-Tech em Engenharia de Machine Learning pela FIAP e sou integrante do grupo 111 do Tech Challenge 2, fase 2. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o projeto de desenvolvimento do pipeline de dados, ao qual extraímos dados da B3 Bovespa, efetuamos um tratamento deles nos serviços da AWS e disponibilizamos eles em duas camadas, Run e Refined, dentro do Data Lake S3. Bom, vou iniciar apresentando para vocês como ficou a arquitetura desse pipeline. Podemos ver aqui então que o início desse pipeline começa no serviço Event Bridge AWS, ao qual ele executa um schedule de segunda a sexta, às 21 horas da noite, aciona uma lambda chamada Ingestion B3. Essa lambda ela vai acessar o site da Bovespa, utilizando a API Alpha Vantage, extrair os dados e salvar em formato Parquet em o bucket S3 na camada Run e particionados por data, tá? Na sequência, uma vez salvo esses dados na camada Run, é disparado um evento de notificação, ao qual aciona uma outra lambda chamada runJobGlue. Essa lambda ela é responsável por acionar um glue job que vai fazer todo o tratamento dos dados brutos que estão na camada Run, fazer o catálogo desses dados, criar a tabela e disponibilizar numa outra camada chamada Refined, ao qual os dados já estão tratados e prontos para consumo. Uma vez efetuado esse job, também incremental, os dados ficam disponíveis para consultas via AWS Athena pelos analistas de negócios. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona um pouco de cada script, tá? Que eu subi para o Lambda. Começando aqui pelo Ingestion B3, ao qual ele utiliza biblioteca Boto3 para poder se comunicar com os serviços AWS, o Pandas para gerar o data frame, que vai fazer toda a catalogação, salvar em um dicionário para posteriormente carregar os dados no S3, e o AWS Wrangler, que fica responsável por salvar os arquivos em formato Parquet e efetuar o particionamento na camada Run, tá? Então aqui a gente tem basicamente três funções. Essa função é responsável por obter a última data da minha camada Run, justamente para eu efetuar uma incrementação, não gerar ambiguidade de dados a cada vez que eu atualizar, né? Eu tenho a função extrair B3, ao qual utiliza a API da Alpha Vantage, que pega os dados dos tickers, que pega do período escolhido, salva em um data frame pandas e depois na função lambda handler é efetuado a orquestração e o carregamento desses dados, como eu falei, em arquivos Parquet particionados por data em um bucket S3. Na sequência a gente tem esse script runJobGlue, que é basicamente simples, né? Temos uma função só. Aqui eu fiz uma lógica para poder rodar de maneira híbrida esse código, tanto localmente como via Lambda, tá? Então a gente tem essa função, que ela vai fazer primeiramente um reparo na tabela cada vez que for executada, para evitar erros durante a execução do job e do glue, tá? E uma vez efetuado o reparo da tabela, ele dispara o job do glue que está dentro da minha variável, né, variável chamada glueJobName. E fora esses dois arquivos, também tem o arquivo readme, que tem toda a explicação desse pipeline, tá? E eu deixarei disponível esses arquivos no meu repositório GitHub, junto com o link desse vídeo, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o funcionamento na prática desse pipeline.
Então vamos aqui para a AWS. Aqui temos a regra de execução do scheduler, né, no Event Branch. E vou entrar nele aqui. Podemos ver aqui no nosso fuso horário que ele é executado todo dia às 21 horas. Perdão, de segunda a sexta às 21 horas. Com destino função ingestion B3 lá no Lambda. Tá? Uma vez que executou esse schedule, ele vai acionar essa função, que é aquele mesmo script que eu apresentei para vocês. Esse script eu vou rodar aqui, fazer um teste. Ele não vai demorar muito, porque como eu já tenho dados na camada RAM, ele só vai identificar a incrementação necessária. Ok, executou com sucesso. Podemos ver aqui no log que foi extraído esses papéis. Foi feita a atualização incremental deles na camada RAM. Uma vez que foi salvo, eles vão ser armazenados nesse bucket Data Lake, no qual eu tenho 3 pastas, né? A camada RAM, a qual eu acabei de carregar, está particionada por data. Tá? Uma vez que foi finalizado a ingestão, ele já vai acionar o meu job glue. Podemos ver aqui que ele já está em execução, pois foi acionado automaticamente via evento notificação do meu bucket S3. Enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrar como que está configurado o meu bucket S3 com esse evento de notificação. Então, descendo aqui, a gente tem esse evento de notificação chamado Trigger Glue ETL, ao qual o destino é justamente a função runJobGlue do meu AWS Lambda. Então, aqui agora, esse job ele está fazendo a verificação com o job Boomerk, se é necessário fazer a atualização dos dados incrementais, e ele finalizou com sucesso. Tá? Uma vez finalizado, esses dados eles vão entrar para a minha camada Refined. E essa camada ela está particionada por ticker, e dentro de cada ticker está o particionamento por data. Tá? Ok, uma vez carregado os dados no meu Data Lake, eu consigo acessar via a Tina. Então, eu posso aqui, por exemplo, dar um select no meu dados B3, que é a minha tabela de dados refinados.
E aqui está os dados já tratados, prontos para consumo dos analistas. Eu não mostrei como que ficou o meu tratamento de dados no Glue. Eu fiz no modo visual, não utilizei scripts, tá? Então, primeiro nome aqui, eu selecionei a minha tabela dos dados run. Essa tabela, inclusive, eu fiz a catalogação dela usando um crawler do próprio Glue, tá? Então esse crawler aqui, ele vai fazer a leitura do meu bucket da pasta run e vai criar a tabela run também, tá? Ok, aí vem para a próxima etapa. Esse nó simplesmente ele faz a identificação dos esquemas para não ter erro de leitura de data frame do Spark. Após isso, eu faço a agregação, faço a soma dos volumes da coluna de volumes e agrego por essas colunas. Após isso, eu faço a renomeação das colunas que são necessárias. No caso, a renomeação só é possível fazer uma por nó, né? Então aqui tem vários nós de renomeações. E aqui eu fiz um custom via SQL Query, que eu faço os cálculos de arredondamento, diferença do fechamento dia e a média móvel dos últimos 5 dias. E uma vez feito a renomeação, a agregação e os cálculos, eu vou disponibilizar no meu target, que também é o Amazon S3. E aqui eu deixei os parâmetros para ele salvar em formato Parquet, com a compressão Snap. Aqui está o caminho da minha camada Refiner, lá no meu Data Lake. Aqui ele faz a criação automática da tabela, que é essa tabela aqui, que eu mostrei para vocês, dados B3. E aqui eu dei o nome para a tabela, aqui eu identifico quais são as partições que eu quero gerar na minha camada refinada. No caso, por ticker e por data. Bom, acredito que é isto. Como falei, estarei disponibilizando esse repositório para acesso. Agradeço, obrigado, tchau, tchau.